Oi, turma. Do livro Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca, no capítulo 21, Somos Um. Gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade, o livro dos Espíritos. Uma das virtudes que mais admiro em Francisco é a consciência que ele tinha a respeito da criação de Deus. Em todos os seres humanos, animais e na natureza em geral, Francisco via o divino permeando a vida na Terra. Por isso tinha profundo respeito, reverência e amor pela obra de Deus. Francisco olhava para além das aparências. Diante do mais periculoso malfeitor, ele era capaz de enxergar a centelha divina que se escondia num homem abominado pela sociedade. Francisco beijava as pústulas dos doentes mais asquerosos, porque via Deus escondido nas lágrimas de quem sofre. Sempre tratou os animais como irmãos seus, respeitando-os e protegendo-os. Falava a eles como se estivesse diante de seres humanos e os bichos pareciam escutá-lo e entender a pregação. Guilherme Samora afirma que era frequente encontrar Francisco conversando com os animais, abraçado a eles e sempre rodeado pelos mais variados tipos. Ele afastava insetos e vermes do seu caminho, não queria que fossem pisados. Preocupado com as abelhas no inverno, costumava alimentá-las com mel ou alguma bebida doce. Em um de seus escritos mais poéticos, Francisco louva a Deus com todas as suas criaturas. Citando o irmão Sol, por ser belo e radiante, fala da irmã Lua e das estrelas, claras, preciosas e belas. Também glorifica o irmão Vento, o ar, as nuvens e o sereno. Igualmente agradece a Deus pela irmã Água, que é muito humilde, preciosa e casta. Não se esquece de louvar a Deus pelo irmão Fogo, que ilumina a noite e não deixa de reverenciar Deus pela Mãe Terra, que nos sustenta e produz diversos frutos, com coloridas flores e ervas. Percebe-se então o motivo pelo qual Francisco foi escolhido para ser o santo padroeiro dos animais e o santo protetor da ecologia. O poverelo vivia num estado de fusão com toda a criação divina, enquanto a maioria de nós vive num estado de separação. Não conseguimos nos ver ligados uns aos outros, não enxergamos muitas vezes os animais como os nossos irmãos. Tampouco vemos a terra como nossa mãe. Temos uma espécie de catarata espiritual que impede de que nos vejamos como unos, isto é, unidos, integrados, influenciando e sendo influenciados ao mesmo tempo, todos interligados pela mesma rede cósmica, cujo programa é o amai-vos uns aos outros. O egoísmo é o vírus que nos cega para a unidade divina e que tanto nos faz sofrer, individual e coletivamente. O olhar cósmico de Francisco, olhar integrado, uno e, portanto, fraterno, é mais do que urgente para os dias tão difíceis que a humanidade atravessa. Em Francisco, o Evangelho deixou de ser uma utopia para ser um código de conduta tão possível quanto imprescindível para a nossa felicidade, como também para a própria sobrevivência. Durante a pandemia do coronavírus, que se abateu sobre a humanidade em 2020, o virologista francês Christian Brecopt, professor de medicina da Universidade da Flórida e ex-diretor do Instituto Pasteur, explicou que 70% das epidemias e pandemias são zoonoses, ou seja, doenças transmitidas por animais. E isso está ocorrendo por conta da urbanização, do desmatamento, da migração humana e do aquecimento global. Estamos maltratando a natureza, poluindo a atmosfera, rios e mares, perdendo a sacralidade franciscana pela Mãe Terra, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelo irmão Vento, pelo irmão Animal. Caminhamos para a autodestruição. Estamos desrespeitando os animais, invadindo o habitat natural e, como consequência, somos atingidos pelas zoonoses, adoecemos por enfermidades estranhas e desconhecidas. A humanidade está infectada gravemente pelo vírus do egoísmo. A pandemia é o grito de alerta da Mãe Terra para que a humanidade se medique urgentemente com o Evangelho do Cristo e cure sua catarata que está deixando cega. Os louvores da criação de Francisco são vacinas excelentes para nos salvarmos de nós mesmos. Joana de Ângeles tem razão ao dizer que o mundo sente saudades de Pai Francisco. Anela por ouvir novamente a sua canção de ternura dedicada a todos os irmãos da natureza, ver a sua frágil e vigorosa figura nos trajes rotos em que cobria as feridas, acompanhar os seus passos trôpegos
pelo cansaço e pela doença, renovando-se na sua alegria incomum e na sua abnegação jamais igualada. Precisamos matar essa saudade. Então, veja bem, na época de Francisco, ele saudava, né? Ele acariciava a natureza através das suas poesias, das suas falas, das suas orações, das suas atitudes em relação à natureza. Natureza, todas elas, né? Todos os níveis, até os vermes. Quem de nós conseguimos aí conviver, né, com verme de uma forma harmoniosa? Não é de jeito nenhum, né? Se a gente vê, a gente vai querer matar. Acabou. Animais, barata, inseto, pernilongo, mosca, abelha, marimbondo, a gente quer matar, né? Por quê? Porque está na nossa essência a questão da sobrevivência. Então, esse animal vai me causar mal, então eu vou matar ele primeiro antes que ele me mate, antes que ele me morda, que ele me pique, que ele faça alguma coisa comigo. Então, essa está enraizado na gente, na animalidade do passado, né? Aquela coisa da sobrevivência. Para sobreviver, eu preciso me defender, né? Então, isso está na nossa cultura, tá? Desde quando o homem é homem, né? É a lei da sobrevivência. Só que quando você supera isso, que você consegue lidar com os animais em volta com respeito, tirando eles do seu caminho sem matar, você está atingindo esse grau que Francisco alcançou, que é o respeito pelo próximo, mesmo que esse próximo seja apenas um verme. Nós estamos muito longe dessa compreensão. Até hoje, naquela época já chamavam ele de louco e até hoje vão continuar chamando. Você é louco? Eu vou deixar um verme vivo? Né? Mas na verdade ele tem razão. Toda vida, independente de qual tipo de vida, ela é algo feita por Deus. Se é feita por Deus, tem que ser respeitada. Mas a gente ainda tem um instinto de preservação. E esse instinto de preservação faz com que o homem agrida a natureza. Eu vou construir uma casa no campo. Eu vou ter que tirar um monte de árvore de volta para eu poder ter uma visão daquele lugar, para nenhuma cobra chegar, uma onça, uma águia, um bicho, seja ele qual for, rato, sapo. Para me proteger, eu vou ser obrigada a agredir o meio ambiente, né? Então, nós temos muito disso ainda. A gente vai passear, a gente procura passear em lugares seguros. A gente procura ir em lugares que não ofereçam nenhum tipo de risco. Ontem eu fui passear num local para procurar uma cachoeira e as ruas que a gente estava andando eram todas esburacadas, mas erosões mesmo, buracos gigantes. O carro era baixo, né, 4x4. Eu falava pro motorista, moço, vamos voltar, a gente vai acabar ficando afundado aqui nessa lama. E ele, não, eu vou devagarinho que vai dar certo, vamos procurar essa cachoeira. Então nós tendemos sempre ao quê? Não tá bom, a gente quer se afastar. Não tá oferecendo segurança, a gente quer sair dali. Então é o nosso instinto de sobrevivência, né? E isso faz com que muitas das vezes a gente não só se afaste, como a gente também deu o primeiro passo da agressão. Eu vou atacar para que aquele ali veja que eu sou perigoso, que eu ofereço tanto perigo para ele como ele para mim. Aí ele é que vai se afastar, né? E com isso a gente está desrespeitando a fala maior da união, da unicidade, que é vivermos bem uns com os outros, em harmonia, pois afinal de contas todos nós temos o mesmo Criador. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos um só. Mas não um só, porque a gente sai daquela energia e a gente volta todinha para aquela energia. Isso seria o panteísmo, né? Seria um outro tipo de crença não espírita. Quando fala somos um só, significa que todos nós temos a mesma origem, somos filhos do mesmo Criador. Então todos nós merecemos respeito. De irmãos para irmãos, porque todos somos filhos de um cara só, Deus, né? Nós temos nosso pai, nossa mãe carnal, que fazem o papel de pai e mãe para nos conduzir a essa vida encarnada. Eles fazem papéis e nós fazemos esses papéis também quando nos tornamos mãe e pai. Mas nós não somos o Criador. O Criador é o que traz a essência dessa vida que nós ainda desconhecemos. Sabemos que a gente nasce simples, ignorante,
Sabemos que somos espíritos, que estamos na carne. Nós temos uma série de bagagem de conhecimento, graças ao livro dos espíritos, né? Onde que ele tá? Melhor mostrar, né? Tem algumas pessoas que assistem o canal, mas talvez só pela simpatia das leituras e desconhecem. Nós temos algumas respostas. Tá nesse livrinho simpático aqui. Eu coloco tanta coisa para me lembrar das leituras. Ó. Livro dos Espíritos. Se alguém tiver alguma dúvida de onde veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, esse livro responde. Dentro dele tem 1017 perguntas. 1017 respostas. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li, gente, quando eu entrei na doutrina espírita. Eu cheguei no centro espírita, cheia de dúvidas, ao mesmo tempo não queria ter ido para o centro, eu fui porque houve uma situação e um senhor falou, você tem que ir num lugar onde não cobra, que não pede nada, você tem que ir lá para se instruir. Eu era católica. E quando eu cheguei lá, uma senhora falou para mim assim, você já leu o livro dos Espíritos? Eu falei, não conheço, eu tô chegando agora. Ela falou, leve e lê. Aí eu trouxe o livro, olha a grossura dele. Trouxe o livro para casa. Esse aqui eu já não sei mais qual a quantidade de livro dos Espíritos que eu já tive. Esse aqui tá novinho, esse aqui eu comprei faz pouco tempo. Mas é só uma nova repaginada. O que tem lá dentro é a mesma coisa, né? Aí eu levei o livro para casa, li rapidinho. Na mesma semana eu fui lá e entreguei o livro. Essa senhora veio para mim e falou assim, mas já? Eu falei, já li tudo. Nossa, respondeu um monte de dúvida minha. Ela falou, caramba, que legal. Eu tô na doutrina há mais de 50 anos e não sei todas as respostas, nem todas as perguntas, e você já sabe quase tudo. Eu falei assim, eu sou professora, né? Ela falou, então, faz o seguinte, pega o livro, leva para casa de novo, dá mais uma lida. Eu falei, essa mulher é doida, né? Fazer eu ler 2 vezes o mesmo livro? Vamos lá. Levei para casa e tal, opa, uma pergunta aqui passou batida, opa, uma resposta aqui, tá, já sei, tô devolvendo depois de uma semana. Essa senhora falou, que legal, mais uma semana e você já leu tal, você já entendeu tudo? Eu falei, olha, quase tudo, nossa, o livro é muito bom, tem uma parte aqui de física tal, que eu não entendo muito, mas deu para compreender bem as coisas. Que ótimo, leva para casa e lê de novo. Eu falei, minha nossa, essa mulher é doida. O que eu vou fazer com um livro umas 200 vezes? Eu quero ler outras coisas, eu quero entender outras coisas. Ela falou, não, aqui tá as respostas de várias perguntas e que se você ler cada vez, né, com mais atenção, você vai ver outras respostas de forma diferente e você vai crescer, você vai amadurecer, você vai evoluir através deste livro aqui. Então aqui foi onde eu entendi que nós somos um. Porque nós partimos do mesmo princípio, Deus. Nós somos criados simples e ignorantes, todos nós, com um negocinho chamado livre-arbítrio, que são as nossas livres escolhas. Porém, nós temos o martelo de Deus. A nossa livre escolha vai até onde Deus permite. Porque tem um momento que ele fala, opa, eu sou o pai e não acho isso certo, então você vai parar por aí. Você vai receber isso que você merece e para por aí. Então ele mostra pra gente através do amor, através da dor, vai norteando aquilo que nós estamos fazendo certo e errado e vai nos colocando no devido lugar, porque às vezes a gente sai do nosso caminho, né? Então a empatia, sentir pelo próximo o que gostaria de sentir, dar ao próximo o que gostaria de receber, tá aqui nesse livrinho dos Espíritos. Ele ajuda bastante nessa conduta, no caminho correto, do dar e receber na medida certa, de nortear os passos quando eles estão saindo dos trilhos. E aqui ele mostra claramente que os nossos pais, a nossa família, são amigos de jornada. Eles não são os nossos donos. Nem Deus é o nosso dono. É o nosso Pai, o nosso Criador. E assim como Deus nos criou, Ele criou os animais, as plantas, o mineral. Quando eu vou, como ontem, eu consegui ver uma cachoeira, eu falei, minha Nossa Senhora, imagina o trabalho que Deus teve para criar toda aquela grandeza que começa com umas gotas d'água e se torna aquele monstruoso mundo de água. Pensa, aquele monte de água que estava caindo nas pedras vai banhar um rio, vai andar uma margem enorme de quilômetros de água.
vai banhar uma cidade inteira ou várias cidades e vai parar numa represa, que geralmente o homem que retém aquela água para se transformar em eletricidade. Em São Bernardo, eu andei em 3 ilhas. Parece mar e é represa gigantesca. Você sai lá de São Bernardo e acaba parando no Grajaú. São 3 ilhas, 3 paradas, só de água. De onde que vem aquilo? De umas gotinhas de água criada por Deus, que sai no meio de umas pedras. O rio Tietê, ele nasce de umas bolhas do chão. Você não sabe exatamente onde que é ali que está nascendo a água. Só vê umas bolinhas. É incrível. E o rio Tietê corta o estado de São Paulo inteiro. Foz do Iguaçu eu nunca fui, mas já vi as fotos, já vi vídeo. Aquele monte de água, gente. Montanhas. Vocês passam pelas montanhas, pelas serras, pelas elevações de relevo, cada uma diferente da outra. Aqui tem muita árvore, do outro lado tem muito campo, planta rasteira. Às vezes tem algumas árvores coloridas no meio daquele verde todo. Quem plantou? Quem passou por ali e deixou aquela diversidade toda? Em alguns lugares a gente sabe, o homem. Mas não. Tem florestas fechadas, com folhas completamente diferentes uma da outra. Como eu falei ontem no vídeo, se eu pegar as folhas de um lugar que eu vou e as folhas do outro, a planta, a árvore, parece ser da mesma espécie, porém as folhas são completamente diferentes uma da outra. Os animais que habitam determinado local que eu vou, Guarareima, por exemplo, não são os mesmos animais que frequentam Salesópolis, mesmo que a vegetação seja semelhante. Isso tudo faz, essa diversidade toda faz que o nosso Criador não para. Ele não para. Ele cria o tempo todo. Mas todos somos um só. Somos filhos desse Criador. Portanto, Francisco mostra que a gente tem que ter respeito por todos. Desde o maior animal, dos nossos iguais, até o verme. Todos têm uma razão de ser e de existir. E tem que ter o devido respeito. Aí você vão falar para mim assim, então daqui por diante eu não vou mais matar verme. Não, a Patrícia não está fazendo propaganda quanto a isso, gente. Até por conta da nossa sobrevivência ainda tem alguns animais que têm que ser controlados, né? Não dá para conviver com alguns tipos de espécie que vai nos causar mal, mas tem outras que nós matamos sem necessidade. Concorda comigo? Cá para nós, né? Já viram no zoológico como é que é? Tem necessidade de prender os animais daquela forma? De tirar a girafa lá do habitat dela e trazer para uma cerca de, sei lá, 10 metros quadrados? Trazer um urso polar lá dos polos e colocar dentro de um aquário gigante que nem tem ali no aquário de São Paulo. Eu fui e vi um urso, 1 ou 2 ursos. Tem necessidade mesmo de colocar um bichinho lá preso? É bonito de ver, a gente gosta de tirar foto, a gente fica feliz de ver um bichinho, sim. Mas e ele? Tá feliz? Ele tá sendo respeitado, tirando do habitat natural e colocando ali para ser uma atração? Nós temos essa necessidade mesmo? Os circos hoje em dia, graças a Deus, diminuindo bem, tá praticamente zerado o uso de animais em circo. O Circo de Solé é uma bênção. Não tem mais animais. É palco com artistas. Aí tá certo. Mas o homem é tão arrogante, tão orgulhoso, que ele quer dominar os animais que fazem parte do nosso ciclo de irmãos. Você querendo ou não, nós somos irmãos, porque todos somos filhos de um só, de Deus. Então, Francisco, ele colocava sempre a importância da natureza na nossa vida e que nós não devíamos desrespeitar. Vamos seguir um pouquinho isso daí e refletir melhor. Cada vez que a gente paga um ingresso de zoológico, que a gente paga ingresso de locais onde estão prendendo animais para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo de homem que domina o meio ambiente,
nós estamos aí dificultando a nossa própria existência, né? Hoje se matam abelhas, né? Tá tendo uma campanha tão grande aí para manter as abelhas vivas, porque elas é que polinizam, né? Eu acho que é esse o nome. Que saem aí distribuindo as sementinhas das árvores. Nós estamos matando a abelha. A abelha só é nossa escrava de fazer mel. Tá errado. E o respeito por elas. Eu vi um vídeo essa semana sobre uma abelha. Lógico que as pessoas aproveitam aquilo para passar uma mensagem. Creio eu que não era bem, né, o que estava acontecendo. Mas as pessoas utilizaram uma abelhinha que estava andando, né? E ela procurando um lugar onde ela pudesse sugar um pouquinho de açúcar. Uma flor. E aí veio aquela mensagem, né? A pessoa escreveu a mensagem. Olha só o desespero dessa abelhinha procurando uma flor. E é isso que está acontecendo na natureza. Então, quer dizer, quem via o vídeo era uma forma de sensibilizar e a pessoa entender que um simples bichinho desse tamanho vai fazer falta pra caramba se a gente deixar ser exterminado. E as pessoas matam à torta e direito. Ou então criam para ser escravas. Ó, fica aí para você fazer o mel para mim. É nossa irmã. Então tem coisas que dá pra gente entender e melhorar. Mas o ser humano é arrogante, é orgulhoso e é muito egoísta. Ele utiliza os animais. Vocês lembram como é que era feito antes, né? Se carregava pedra em cima de charrete com um burro sofrendo no lombo e tomando chibatada. Ainda existem lugares assim. Graças a Deus inventaram o caminhão. Não precisa mais ser um burro de carga. Mas tem gente que ainda acha que o burro é mais barato do que um caminhão. Então nós temos que mudar aqui. Os animais merecem respeito. Nós temos que ter esse respeito. Não é porque é um burro que é burro. Que eu posso fazer o que eu bem entendo. Não. Ontem eu estava conversando com o Uber, eu e meus casos de Uber, né? E eu falando pra ele, falei, rapaz, olha lá, aquela montanha tá cheio de bichinho lá, de boi, de vaca. Falei, outro dia eu tava com outro Uber e tinha um boi deitado no asfalto, né, na rua de barro. Eu falo asfalto, modo de falar, na estrada. E o boi deitado lá, eu falei pra ele, rapaz, eu sou doido pra passar a mão na cabeça de um boi. Mas será que se eu passar ele vai me morder? Aí o rapazinho falou assim, ó, eu vou passar bem devagarinho, a senhora abre bem o vidro e coloca a mão pra fora. Se ele morder, a senhora tira a mão, rápido, mas fica esperta. Se ele não for morder, a senhora vai conseguir passar a mão na testa dele. Olha, quando esse menino passou devagarinho, eu fui sentindo um frio na barriga, um gelo no pescoço. Aí eu coloquei a mão pra fora, assim, bem devagarinho, pra não assustar ele. E o rapazinho andando bem devagarinho com o carro. Gente, eu consegui fazer assim, ó. Que delícia a testa de um boi. É a mesma coisa de um cachorro. Doce, meigo, deixou eu passar a mão na testa dele. Agora pergunta pra Patrícia se ela consegue comer bife. Eu já não era muito chegada à carne. Nunca fui. Né? Pra não falar nunca, na minha adolescência. Minha mãe fazia bife lá, cebolado, aí eu gostava. Mas depois que eu casei, já não era mais o foco de comer tanta carne, não. Hambúrguer eu ainda como porque é disfarçado. Carne moída. Mas se for para me comer uma carne vendo um bife na minha frente, hoje eu já não consigo mais. Porque eu fico imaginando que é um pedaço do boi que tá ali. E o bicho é tão doce, ele é tão carinhoso. Eu fico imaginando, a pessoa se fosse meu cachorro cortado em pedacinho em cima do prato assim. É quase a mesma coisa, ele é doce, ele é doméstico. É gigante, mas é doméstico. Não tem cabimento a gente ficar comendo o nosso irmão. Então tem alface, tem cenoura, tem cebola, sabe? Vamos procurar, não é que vai virar vegano, mas vamos diminuir essa história de pegar os bichos para comer. Vamos naquilo que o médico manda, né? Porque tem pessoas que realmente precisam daquela proteína e ponto. Mas quem tem condições de alternar, de melhorar, de transformar a sua alimentação, faça isso. Porque é inconcebível nos dias de hoje, tanta coisa que tem para comer, a gente ainda ficar matando um animal para comer, né? Tem gente que vai para para pesca esportiva, só para ver que peixe maior, quem é que pega o peixe maior, depois nem vai comer o peixe.
o peixe não serve para se alimentar, às vezes a carne daquele peixe não é boa para isso. A pessoa só vai lá para poder judiar do peixe. Tem cabimento um negócio desse? Ai, na minha cabeça não entra. Desculpa, mas na minha não entra. Então, nós temos que entender de uma vez por todas que aquele animalzinho que está sendo pescado só para ver o tamanho do peixe que você é capaz de pescar, já pensou se fizessem isso com o ser humano? Ah, eu vou pescar aqui e sai um ser humano de 1,5 metro. Vai pescar ali, olha, saiu um de 2 metros. Já pensou se fosse vocês? No lugar de um animal? Eu não estou falando besteira. Para e pensa. Todos nós somos filhos de um cara só, do Criador. Todos nós somos irmãos. Então, no nosso caso se tiver que se alimentar do irmão ali, do peixe, da galinha, do boi, que seja por uma real necessidade, não por esporte, né? Como os antigos faziam, os índios, né? Pescavam quando tinham fome, não tinham outro alimento, então eles usavam os animais. Mas como eu falei, hoje tem uma diversidade de alimento. Tem coisas que dá para evitar ou diminuir e deixar de ser assim, né? Orgulhoso, egoísta, ao ponto de ferir o próximo apenas para engrandecer o ego, né? Eu consegui, você não. Vamos ver se a gente melhora isso aí. Porque, na verdade, Francisco está totalmente certo. Todos nós somos um só, filhos de Deus.